Então, bom dia, né, a todos. Dar início à nossa aula de projeto assistido por computador. Hoje, dia 29 de agosto, horário AB manhã. Nosso intuito hoje é falar sobre a ferramenta CAD 2D e 3D. A evolução, né, a informatização, a computação, ela entrou dentro dessa área de desenho, associados ao desenho técnico. Né? Nós falamos que hoje em dia esses softwares são a automação do desenho, porque querendo ou não, a gente não só mais desenha, mas detalha, caracteriza, traz diversas informações, testa, valida. Então são várias ferramentas associadas ao desenho técnico em si, aonde trazem para qualquer projetista, qualquer engenheiro, aquela confiança, aquela garantia, né? A validação do que o projeto que está sendo desenvolvido, ele está sendo atendendo às exigências, às demandas, sem que isso pudesse ser feito posteriormente só num teste de validação real, com o protótipo físico montado, que levava muito mais tempo, era muito mais caro. E muitas vezes o que acontecia? A pessoa precisava ter alterações, impactava em custo, impactava em tempo. Ou seja, os softwares hoje ele vem para acelerar os projetos. Então a gente consegue uma caracterização muito mais realística, muito mais dinâmica no nosso dia a dia, a fim de validar tudo aquilo que está sendo feito. Para a gente entender um pouquinho dessa ferramenta, nós vamos falar hoje sobre a migração do 2D para o 3D, as evoluções, também interessantes. Para vocês terem uma noção da evolução, quando a gente olha aqui, eu começando com esse slide, já escutaram falar na Margaret Hamilton aqui? Essa senhora, isso aqui ela em 1969, 1970. E ela aqui nos dias atuais, né? Ó, nos dias atuais, o uso de aparelhos eletrônicos, né? Ele é essencial. Só mudar aqui meu ícone aqui, que dá para facilitar a visualização. Nos dias atuais, ó, o uso de aparelhos, né, eletrônicos é essencial para quase tudo na engenharia, não podia ser diferente. Então, hoje, nosso dia a dia lá, o smartphone, a gente faz tudo. Se eu estou perdido, eu me acho. Se eu estou com dúvida, eu pergunto. Se eu preciso anotar, eu anoto. Se eu preciso me comunicar, eu comunico, né? Se eu não tenho nada para fazer, eu uso entretenimento. Então, tem várias formas, né, desses aparelhos trazerem as ações, né, a tecnologia a nosso dispor. O computador não alterou somente os procedimentos de fabricação, e sim as práticas de uso da engenharia como um todo, né? Então, aqui essa senhora, na década de 70, aí, ó, quando ela fez o primeiro código dela. Primeiro não, né? Cientista da computação que desenvolveu o conceito moderno de software e criou, né, o programa de voo usado na Apollo 11. A Apollo 11 foi a nave que pousou na Lua, né? Primeira ida ao homem à Lua. Então, olha aí o códigozinho dela aqui, ó, a altura dela aí impresso. Acredito que hoje em dia seja mais fácil, né? A gente consegue compactar isso aqui bem menos, mas tudo bem. E com certeza migrou aí, variou. Então veja que essa tecnologia ela vem trabalhando, evoluindo ao longo do tempo, né? Chegando até os dias atuais. Quando a gente pega esse conceito, a gente entra lá naquele gráficozinho, naquela imagenzinha de indústria 4.0, né? Então, a integração dos computadores nos processos industriais, né? Do projeto à prototipagem, então desde a criação, desde a hora do conceito lá, até a prototipagem já mostro para vocês que é a gente chama de prototipagem virtual, né? Que é a renderização, a montagem no plano espacial do objeto em escala, já com todos os elementos associados, testados, questão de movimento, questão de textura, aplicação de material, né? A fabricação e marketing está mudando métodos, né, de uso educacional, treinamentos técnicos dos desenhistas, projetistas e engenheiros. Né? Então, vocês já viram esse gráfico aqui diversas vezes, em diversas disciplinas, eu acredito. Primeira revolução industrial lá, né, ó, instalação a vapor, né? Quando saiu da força animal, a força bruta humana e entrou o início da mecanização, ou seja, a motorização, indústria a vapor. Segunda revolução industrial, produção em massa, né? A gente começou lá a produzir demasiadamente, tanto que estamos no mundo que estamos hoje por causa disso, né? Terceira revolução, automatização, TI, eletrônicos, né, alguns periféricos, CLP lá. E a quarta aqui que nós estamos entrando em algumas regiões do mundo, eu acredito que o Brasil não é preconceito nem nada, mas eu acredito que muitas das nossas indústrias ainda estão saindo deste
para esse patamar, na segunda revolução para a terceira ainda, tá? Mas com certeza tem indústrias aqui no Ceará, conheço diversas que já estão nisso aqui, não só entrando, mas já estão há um bom tempo, né? Que ali é o IoT, né? Internet das coisas. Então veja que hoje em dia, quando você fala em indústria 4.0, são diversos pilares, né? Praticamente o que diz respeito a gente, né? Ó, integração de sistemas, manufatura aditiva, né? Simulação, realidade aumentada, nuvens, né? Dados, banco de dados. Então, quando a gente pega esse ladozinho aqui, ó, praticamente está associado ao uso de ferramentas computacionais do software, porque dentro do nosso software a gente consegue lá fazer a integração de diversas áreas deles. Então, quando a gente fala em integração de sistemas, vamos pensar aqui na área da mecânica, do projeto mecânico, nós conseguimos o quê? Integrar não só o desenho técnico, mas a montagem, o teste, a renderização, né, a prototipagem. Então tem vários setores. A partir daí eu consigo comunicar com a manufatura aditiva, mandar esse meu arquivo para uma impressora 3D e ela imprimir lá meu objeto para eu fazer uma primeira validação. Depois, por meio do CAN também, né, mandar ela lá para um centro de usinagem, onde a gente vai conseguir lá usinar a peça e assim acelerar o processo. Realidade aumentada, vocês vão ver que a gente vai trabalhar prototipagem virtual em quesito de aplicação de material, testes de movimento, validações que antigamente a gente tinha que fazer de forma mecânica, de forma física, né, com material materializado aqui na mão, ou escala, ou em tamanho real, e a gente saía testando. Simulação. Essa simulação está dentro de todo esse sistema aqui da realidade aumentada também, ok? E assim por diante. Na engenharia, eu coloquei mecânica, né? Porque o nosso intuito aqui é desenho técnico, né? Projeto assistido ao computador, projeto mecânico. Não foi diferente. Logo se aliou a eletrônica, né? E continua a expandir o uso de ferramentas CAD. Suas aplicações, emprego e análise em comando numérico. Pessoal, tô com um barulho de fundo. Deixa eu só desativar ele aqui um minutinho, rapidinho. Eu vou até pausar a gravação. Só um minuto aqui. Pronto. Então, na engenharia mecânica, né, na engenharia de objetos, não foi diferente. Logo se aliou a eletrônica continuar expandindo os sistemas CAD em suas aplicações, né, tanto no projeto, na análise, como na comunicação entre os equipamentos, comando numérico. Então, por exemplo, né, eu coloquei essas duas imagens aqui embaixo para fazer um comparativo muito interessante. Sua utilização vem crescendo em várias áreas, entre elas, né, a cartografia, a visualização de dados sísmicos, né, análise demográfica, planejamento urbano, diagrama de tubulações, projetos arquitetônicos. Então já é de alguns anos que, por exemplo, você para num sinal, antigamente você parava num sinal, você recebia um folder lá de venda de um imóvel, um apartamento, uma casa, e dentro já tinha as imagens lá de uma família feliz, utilizando lá o ambiente da cozinha, o ambiente da sala. Se você olhava onde tinha janela, você já via a paisagem do prédio, né, da varanda. Tudo bem que não tinha nada construído na frente, sempre era um mato na frente, mas você tinha uma realidade ali. E quando você olha uma imagem dessa aqui, para algumas pessoas entender que isso aqui é uma forma virtual, às vezes pode ser até difícil. Mas essa realidade aumentada, ela está dentro do projeto mecânico, né? Em que sentido? Você trazer todas essas caracterizações, essa realidade aumentada para dentro da ferramenta, para dentro do dia a dia ali do usuário, não somente de quem projeta, mas de quem contrata. Então, por exemplo, você está lá, igual a gente usou o exemplo da aula passada do PDF 3D, né? Você está lá, precisa validar um projeto ou apresentá-lo para sua equipe, para um cliente, é a demanda. E aí, se você já aplica lá um material, você já faz uma renderização mais com maior valor agregado, uma vista explodida com a distinção dos materiais. Eu já vi projetos serem muito mais bem aceitos na hora da apresentação para o cliente, quando meramente o cara mudou as cores das peças, em vez de ser aqueles blocos todos cinzas da mesma cor, ele já tinha associado cores da empresa, né? O degradê da empresa lá, a carta de cores, tabela de cores da empresa, né? Da logomarca da empresa, no equipamento. E isso traz aquela empatia, né? Do cliente, do contratante, do chefe lá,
ou também para a equipe, você é um gestor e transmite a informação para a equipe, ou você da equipe precisa transmitir uma informação para o seu gestor. Então você já agrega um valor ali no seu elemento, de forma que ele já vai ser visto de uma forma diferente, com bons olhos, uma caracterização que já traz uma segurança maior no que está sendo feito, né? Então toda essa realidade aumentada, ela vem hoje no nosso dia a dia e está acessível a gente. Coloquei uma curiosidade aqui. Isso é uma novidade? Não. Olha aí, ó, lançado em 1980, ó, o Gol, o Volkswagen Gol, né? Já foi vendido até hoje mais de 5 milhões de unidades. Olha aí a prototipagem virtual dele, né? Antigamente. Olha aí os testes que eles faziam, né? Então, eu tinha que fazer, por exemplo, a aplicação, demonstração para as diversas áreas, diversas equipes distintas. A composição do carro. Tinha um carro em corte lá, né? Ó, para sempre ser consultado, visto lá quais eram as características, né? Tudo em corte lá, até a parte do motor aqui, parte de rodas, ó, funcionamento. E aqui a gente pode falar que era um teste, né? Uma simulação. Vamos testar aí o cockpit. Vamos ver a disposição, né? Dos comandos, volantes, pedais, caixa de câmbio, né? Como ficaria acessível a um usuário médio. Ver que eles tinham feito a gaiola do carro aqui, uma construção, né? Só para ver o espaço que eles tinham para os componentes. Então veja que essa necessidade ela não é de hoje, ela vem de muito tempo. E aí as ferramentas computacionais começaram a se aliar às técnicas, né? Os conceitos de engenharia, essa fusão desenvolveu novos métodos, novas características que levam, por exemplo, hoje, o desenvolvimento de sistemas, mas que ainda não fogem um pouco da realidade anterior. Mas vejam só, por exemplo, né? Uma realidade aumentada aqui no quesito de você tentar interpretar a parte interna do carro. Então, o cara tem fisicamente somente lá o assento dele, né? E eu vou ter na frente ali, mais ou menos a posição do volante, a altura, né, dos comandos do painel, que mais? O câmbio, dependendo, a posição, né, dos mostradores lá, dos tacômetros, né, do velocímetro, contageiros, o painel em si, indicativo. Então, tudo bem que isso aí já deu uma melhorada, relativamente um salto, mas é uma coisa que vem sendo utilizado já em diversas áreas, né? A realidade aumentada, a forma de apresentação, a forma de você levar isso ao seu cliente, ou até mesmo de você mesmo utilizar o recurso para validar o seu próprio projeto, para você tomar decisões, para você ter segurança que aquela sua caracterização ela atenda a demanda que está sendo especificada, ok? Outra linha muito interessante que a gente pode fazer um comparativo, por exemplo, é a compilação dos softwares hoje, né? Hoje vocês programam lá em diversas linguagens e aí você faz uma compilação depois e vê lá a caracterização na mesma. Então, isso aqui é uma realidade que está no nosso dia a dia, né? Hoje, para gente, não só em mecânica, mas, por exemplo, você desenvolver aí um componente, um projeto, um equipamento, e dentro dele tem a parte elétrica, vamos falar assim, por si só, né? De cabeamento, conexão de sensores, uma caixa ali onde eu vou colocar um sistema embarcado, que pode ser um microcontrolador, pode ser o elemento de controle, né? Outros periféricos, ou seja, tudo isso também está agregado ao software quando você traz o quesito dos, como a gente pode falar, biblioteca de projetos. Como assim? Hoje, por exemplo, se eu precisar lá de algum tipo de conector específico, se ele é padronizado, eu consigo achar bibliotecas prontas, agregando isso ao meu projeto e com o uso de ferramentas específicas que tem dentro do software, você projetar o cabeamento. E no final ele te emitir um relatório falando que o cabo X, o fio tal, você precisa de tantos metros efetivamente para aquela composição, né? E não só isso, você faz uma montagem lá que depois você consegue gerar uma documentação que uma segunda ou uma terceira pessoa que vai fazer a montagem, ela vai ter a instrução na mão dela por onde esse cabeamento tem que passar, né, para a correta montagem.
qual é a correta conexão de qual elemento com qual elemento. Tudo isso dentro do software agregado. Isso que eu estou falando para vocês não é um software específico de elétrica ou eletrônica. Ele é um software CAD de desenho associado a essas plataformas já. Aqui dentro eu não vou fazer placa de circuito impresso, não vou fazer isso, mas eu consigo importar a placa de circuito impresso lá do Proteus, por exemplo, pronta, jogar aqui dentro, e aqui eu desenvolver um encapsulamento dela, um modo de fixação da mesma, né? Um dissipador de calor, caso ela tenha necessidade de ser colocado, né? E assim por diante. Então você vai agregando os elementos ao sistema. Vamos lá. O projeto de desenvolvimento mecânico é um processo complexo, exige, além de conhecimento, criatividade. Então, é uma coisa muito interessante quando a gente fala isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, o que seria um projeto certo e um projeto errado na concepção de vocês? Que não funcionasse, né, professor? Na prática, acho que na prática ele apresenta algum problema de funcionamento aí. Legal. Se ele não atende, né? Então, ele tem uma exigência, ele não atende. Se ele atendesse ou não atendesse, né? Digamos assim, né? Não só assim também, né? Que um projeto que o projetista acaba não identificando alguma falha na própria montagem da peça, entendeu? Uhum. Aí acaba que faz a peça e só descobre depois. Só consegue ver depois, né? O sistema. Nós estamos entrando aí num ponto que eu quero chegar. Estou só abrindo aqui uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Só um instantinho aqui. Deixa eu minimizar ela aqui. Eu quero colocar no slide só que mostra. Se eu pegar para vocês e mostrar essa imagem aqui, né? Você pensa assim, esse projeto aqui, uma bicicleta aí, talvez de competição, que tenha lá uma tecnologia embarcada nela, de alta eficiência. Bicicletas dessas hoje em dia pesam menos de 1 quilo, algumas delas, né? Você vê se aqui é um projeto correto? Sim. E aí, se você olhar lá uma feita com Gerdau 50, né? Ferro de construção, mas funciona do mesmo jeito. Estaria certo esse projeto para vocês? Sim, eu acho que depende da funcionalidade que ele vai ser Isso, legal. usado, né? Uhum. Mas talvez ele não precise de tanta eficiência. Com certeza, né? Se o cara não precisa de tanta tecnologia, o desempenho, ele poderia trabalhar ali um emagrecimento, né? Um condicionamento físico aqui, digamos assim. Mas o que eu quero chegar para vocês? É o ponto da criatividade. Então, o que acontece? O projeto certo e errado, a gente classifica como se ele atende ou não. Se ele atende às exigências, ele é um projeto correto. Se ele não atende, ele é um projeto errado. Tudo bem. Mas entre o ponto certo e o ponto errado, existem diversas ramificações. Em que sentido? Eficiência. Veja que ali são duas bicicletas distintas, muito distintas, mas existe uma grande diferença de eficiência, né? De projeto. As duas atendem a necessidade de você sentar em cima, pedalar e andar. Só que uma de forma mais eficiente do que outra. Isso está na diferença entre os projetistas, não só no quesito de criatividade, mas sim de conhecimento de ferramentas, conhecimento de plataformas, de recursos, né? De sistemas que trazem capacitação de ele evoluir até o momento, né? Até o ponto, não até o momento, até o ponto do projeto, né? Projetos abrangentes precisam ser subdivididos em uma série de tarefas menores para serem pequenos, entregáveis, até compor com o projeto final, né? Muitas vezes a complexidade do assunto requer uma sequência em que os conhecimentos são introduzidos em etapas. Então, hoje em dia, isso é uma técnica até de programação, né? Você começa lá com uma informação, chegou naquela informação, agora essa informação eu vou trabalhar de outra forma, e assim vai indo. O que você pensar no final, chega no final você não está tendo resultado, mas você tem que ver o que está errado desde o início, né? Primeiro tratamos a natureza do projeto em geral, depois do projeto mecânico em particular. O projeto é um processo repetitivo, com muitas fases interativas, exige muitos recursos para auxiliar o projetista, né? Existem, na verdade, entre os quais várias fontes de informação, diversas ferramentas computacionais,
são específicas para esse projeto. Elas trazem recursos para ajudar o cara a tomar decisão, a evoluir ou desenvolver um componente que muitas vezes não está ali na expertise dele ou é um primeiro contato, mas que ele tem recursos que vão agregar valor e vão auxiliar na tomada de decisão e na enxergar uma saída, né, para esse sistema. Então, por exemplo, aqui ó, o uso, né, de algumas ferramentas CAD a modo do desenvolvimento. Então, aqui nós temos uma suspensão. Eu tenho lá agora o modelo de roda que eu vou usar. Isso aqui já é uma biblioteca lá dos modelos que nós temos disponíveis na nossa empresa, por exemplo. E aí eu preciso fazer uma adaptação desse elemento para com a colocação, a localização de encaixe deles. Correto, tudo bem. Mas e aí, eu desenho fora, vou lá, testo, desenho fora, vou lá, testo. Ou eu poderia talvez desenhar já com os periféricos associados a ele em conjunto. Aí eu já vou trabalhando limitações de espaço, de geometria, caracterização, né? Ó. Então vamos ver aí conforme ele vai projetando. Veja que ele está olhando os equipamentos, os componentes em si. Mas se ele precisa alterar uma peça, por exemplo, ele precisa desenvolver um mecanismo que vai ligar as duas barras da suspensão ao eixo de transmissão, né? Então ele vai começar a desenvolver essa peça, levando por conta pontos estratégicos. Então, ó, em vez de eu pegar lá, por exemplo, aqui, ó, uma medida e anotar no papel, ele já sabe que o primeiro ponto de apoio está nesse eixo, nesse centro aqui, nessa linha de centro, o segundo apoio nessa linha de centro, e eu tenho que ter um apoio também nessa linha central, né? Então, você já traz informações e a comunicação dos softwares. Veja que isso vai auxiliando você no desenvolvimento. Pessoal, isso é uma realidade muito longe da gente? Não. O nosso software, ele faz isso. Isso aqui não é o SolidWorks, tá? Que eles estão usando para fazer isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse desenvolvimento, ele requer apenas um pouco de dois fatores. Primeiro, hardware. O que limita hoje muito dos projetos nossos na engenharia é o nosso hardware disponível. Então, computadores um pouco mais potentes, com placas de vídeo dedicada, né? Um pouco mais de processamento, que vão auxiliar ali você a trabalhar dessa forma, com desenhos que tenha informações de outros bancos de dados, de outros documentos, né, em tempo real, e também a habilidade do projetista. Mas o cara que está fazendo isso aí, ele é um expert. Posso falar para vocês assim, não que ele seja um expert, ele teve um pouco mais de dedicação no software do que a gente até o momento, mas daqui a um tempo, isso que ele está fazendo para a gente é uma coisa banal, não é uma coisa de outro mundo, nós somos aptos a fazer, somos. Qual a diferença? Nós vamos ter que ter um pouquinho mais de empenho em aprender e na hora de executar o desenho, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de tempo para dispor a chegar a este ponto. Esse vídeo aí ele é acelerado, então o cara vai desenvolvendo. Veja que ali ele está colocando informações dimensionais, geométricas, praticamente de forma direta, mas ele digita o valor. Muitos desses valores separa um minuto ali para você pensar, para você calcular, para você ver informações e ver qual é a caracterização. Ele ainda vai chegar e vai testar ela lá. Então ele está desenvolvendo ela aí, validando algumas coisas. A partir de um componente montado, você consegue fazer algumas caracterizações dos mesmos, né? Em quesito de que material, peso, resistência, várias outras, e a prototipagem virtual, que é justamente essa montagem aí, ó, aonde nós vamos pegar ela, aplicá-la ao ambiente real de trabalho dela e ver qual é o comportamento dele lá. Comportamento não só de deslocamento, mas de esforço, de ação e reação, tudo isso. Volto a falar. Isso aí não é uma realidade muito longe do nosso dia a dia, tá? Isso aí, até o final da disciplina, nós vamos estar fazendo tranquilamente. Logicamente, requer um pouco de empenho por parte de todos, professor, aluno, em exercitar o uso do software, ok? Então, olha lá, ele desenvolveu o componente, baseado já nas informações. Veja que você ganha tempo, né? Hoje, grande jogada disso é você ganhar tempo. Ó, simulação de esforço, ó, comportamento de esforço do conjunto, né, em função das forças que eles podem estar propícios a receber. Logicamente, essas forças não é o software que determina, o software só calcula, a gente determina, e o software calcula e traz a informação para a gente também interpreta a informação.
A gente fala que desse processo todo o software só é 10%. O resto é tudo. Aí, ó, ele está aumentando algumas geometrias a fim de aumentar a resistência do nosso componente. Veja que ele tinha uma espessura mais fina, ele deixou um pouquinho maior ela aí, ó, em questão de espessura de material, e aí ele vai ver que tem um comportamento diferente no quesito de esforço, né? Ó, ele vai testar ali e o resultado vai ser diferente. Talvez o deslocamento seja menor, o esforço em cima da peça seja menor. Professor, o software vai falar que quebra? Não, ele não fala que quebra. Ele traz informações que a gente analisa e a gente vai ver que em algum ponto pode ser que o limite de escoamento do material, né, o ponto de ruptura dele ultrapasse a resistência do material. Aí a gente sabe que quebra, mas o software não mostra que quebra. Tá? Então, existe uma evolução aí na área da engenharia. Em que sentido, né? Antigamente, não muito longe, todo o desenho ele era baseado nas vistas. Então, você olhava as vistas, por meio aqui das vistas apresentadas, você tinha toda a caracterização da sua peça lá. Essa aqui seria, digamos assim, a parte imaginária da peça, porque por aqui eu tinha que analisar e confeccionar ela, né? E aí, como que era? Então, eu tinha aqui o desenvolvimento 2D, desenvolvimento detalhado, né? E as dimensões. Hoje, quando a gente entrou a automação, software CAD, a gente fala, a modelagem mudou esse paradigma. A gente hoje não trabalha mais o desenvolvimento das dimensões. Nós partimos do desenvolvimento na terceira dimensão, já no plano espacial. Logicamente, eu ainda uso recursos de vistas ou de detalhamentos de geometrias no plano bidimensional, mas para gerar o tridimensional. Né? Se necessário, eu gero as vistas. Se necessário, eu gero uma documentação ali que vai levar para a gente uma realidade aumentada. E aí eu estou desenvolvendo um componente. Já estavam falando em PDF 3D, né? Confiar no documento, clicar aqui. O meu cliente pergunta lá para mim como está a nossa peça, o desenvolvimento dela. Aí eu mando esse PDF para ele. Aí ele fala, mas esse PDF é uma aula, né? Eu vejo que isso aqui é um PDF. Isso aqui é uma foto, na verdade, né? Bom, por que eu não mando uma foto? Não, porque esse PDF, se ele clicar lá e mexer, ó, ele consegue girar a peça, né? E assim ver detalhes, características construtivas. Ah, mas ele vai copiar minha peça. Não, ele não consegue pegar medidas. Ele pode pegar ideias, aí sim. Mas ele vai olhar lá e vai falar, estava preocupado lá se você fez esses ressaltos, você entendeu que esse furo era passante. Essas características, gostei desse tipo de reforço que você colocou. Então ele vai contribuindo com o seu desenvolvimento, vai dando ok, validações que garantem a você dar continuidade no seu projeto, do que você chegar lá no final e ter que voltar para o início para alterar uma pecinha que não foi do agrado. Então veja que são recursos que hoje em dia estão disponíveis e aceleram o processo de desenvolvimento. Tá? Aqui é uma prática bem interessante, pode parecer uma realidade longe do dia a dia, mas isso é muito feito hoje ainda, tá? Mesmo você tendo todos esses recursos, deixa eu só tirar o som aqui, o recurso de impressão, prototipagem virtual, realidade aumentada, existem os prototipistas, que a gente chama essa profissão, que ele faz em escala e em tamanho real o elemento. Por que isso? Porque existem pessoas com aptidões, percepções diferentes, né? Em que sentido? Tem gente que é mais cognitivo, tem gente que é mais visual, né? E aí o que acontece? Você precisa trazer uma realidade ao ponto daquelas pessoas poderem olhar, validar, testar. Geralmente é feito isso na área de design, né? Então veja que ela está fazendo o carro aí em escala, mas eles trabalham isso também, ó, no tamanho real. Ah, mas por que eu vou trabalhar ali essa parte, essa geometria com essa cera, né? Isso aí é uma argila específica de prototipagem. Vou fazer isso. Porque depois disso eu vou aplicar alguma caracterização de material e vou ver a realidade do meu elemento. Às vezes é muito mais barato você fazer isso do que você já fazer uma ferramenta, desenvolver lá um componente e depois você precisa alterar, né? Uma geometria dessa impacta lá numa ferramenta de estampo, né? Ou num processo lá muito maior de ajustagem, de setup de máquina. Então veja que eles fazem isso para depois enveloparem o veículo
e você já consegue fazer análises aqui, né? Posicionamento ali do manípulo da porta, como seria a caracterização ali de algum friso, de algum outro elemento, né? Isso aqui é um tipo de realidade aumentada, a gente pode falar, mas logicamente ainda tem uma questão do braçal. Algumas caracterizações dessas já são impressas, né? Então você consegue ver impressoras da fresadoras que usinam essa argila, mas são caracterizações. Aí, ó, a partir daí, eles vão fazer o mapeamento. Veja que aqueles pontos, né, eles conseguem trazer essa superfície para o software, né? O software faz o escaneamento dela. Isso não é uma realidade muito longe da gente. Isso aí é um dia a dia, é uma caracterização que acontece também de diversas áreas, diversos elementos. Quem colocou da área automotiva, mas de eletrônicos, periféricos do dia a dia de casa, eles estão ali também sendo feitos. Muitas vezes hoje a impressora 3D ajuda, dependendo do tamanho, né? Então você vai imprimindo, testando. Aqui, ó, né? Outros carros aí que desenvolvimento nessa mesma área. Então você vê lá que são laboratórios que ocorrem, que acontecem, que estão sendo testados, né? Em tempo real. Outros recursos também, né, do software que ele traz para a gente, opa, passou aqui, desculpa. Qualquer projeto, né, o sucesso depende de muito da variedade e adequação, né, o realismo dos modelos de engenharia utilizados para prever e analisar o seu comportamento antes da construção da máquina. Então, quanto maior a realidade você puder trazer, melhor. Em que sentido? De você trazer garantias do sucesso, né, daquela ação, daquele elemento. Os atuais softwares permitem, né? Softwares CAD. CAD nada mais é do que desenho auxiliar do computador, projeto assistido ao computador, né? Nossa disciplina tem o significado desse ícone. Permite a modelagem das peças sejam feitas envolvendo sólidos na terceira dimensão. A partir desse ponto, a geometria definida em qualquer vista é gerada. Então, se necessário, eu gero os 2Ds, as vistas 2D, né? Mas se não, dependendo do projeto, eu posso pegar aquela minha peça desenhada, mandar diretamente para uma impressora 3D e desenvolver a mesma já, né? Imprimir a mesma. Ou usinar no centro de usinagem. Outra grande vantagem dos projetistas, projetar os componentes, né? E um modelo sólido, é que informações sobre propriedades, massas, por exemplo, podem ser rapidamente calculadas, como o peso da peça, centro de gravidade, área superficial. Vou perguntar para vocês, talvez o Exaú tinha comentado isso na aula passada, mas vamos ver se nossos colegas têm a mesma percepção. Digamos que a gente desenhou essa peça. Lá. E eu vou lá no software, dou 2, 3 cliques lá numa avaliação e ele me dá a área superficial. A área total da superfície dessa peça. Para que eu gostaria de saber essa informação? Para que será? Alguém tem alguma ideia? Saber quanto de material, né? O primeiro Pintura. material que era comprado, uma bloco de O material, na ferro, né, que ia verdade, ser confeccionado. o material seria volume, né? Digamos assim, dimensões e tal. Quando a gente fala área superficial, é a superfície toda dela, qual seria esse valor? Por que a gente fala isso, por exemplo, área superficial? Se eu preciso pintar essa peça, quanto de tinta eu preciso? Às vezes é uma incógnita. Quando você compra uma lata de tinta, tem escrito lá nela o rendimento. Ela rende uma superfície de tantos metros quadrados, um exemplo. Logicamente tem perdas, você vai analisar isso, mas você sabe uma estimativa muito próxima de quanto você precisa de tinta. Acho que o programa da vista de 2D, né? Oi? Não entendi, desculpa. Acho que o programa dá vista em 2D, ele dá vista em 2D, né? Aí tem ele planificado, né? Ou ele não. Ela ajuda porque ela gera, se necessário, né? Essa parte das vistas, dos posicionamentos, arestas visíveis, ocultas, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas essa questão, por exemplo, da área superficial, ela ajuda lá na decisão do projetista, de você, quanto de tinta você precisa para pintar ela. Tem outra forma também, por exemplo, eu consigo ver lá o peso da peça, né? Ó, quanto essa minha peça tem o peso dela em função do material aplicado. Ah, porque eu quero saber o peso? Porque meu lote são um lote aí de 200 peças e eu preciso de um frete para entregar ela em outro estado. Então, quando eu tenho que fazer meu orçamento, eu já tenho que orçar aí meu frete, minha entrega, né? Tudo incluso.
E aí eu já tenho uma estimativa do peso da peça, posso estimar o meu frete, né? Quanto vai pesar o meu lote, assim por diante, a forma de transporte. Então veja que são diversas informações que o software nos trazem, mas cabe a gente analisar, interpretar e dar a resposta, né? Tipo assim, quesito de utilizar a informação de forma satisfatória, tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma foto ainda do CATIA, outro software que a gente usava, ele dava aqui, ó, o volume, a área, o peso, né? São informações que a gente vê em relação a essa peça. Volume, olha o que é interessante. Rendimento, a gente fala, às vezes a gente faz taxa de remoção de material, que vem lá da usinagem, em relação ao aproveitamento. Digamos que para eu usinar uma peça dessa, um exemplo, eu tenho um blank de 1 quilo. E eu usino, minha peça final tem 300 gramas. Veja que 700 gramas, 70% da minha peça foi desperdiçada, do meu material. Então será que o processo de usinagem é o mais recomendado? Se eu fundisse essa minha peça já próxima às dimensões, depois fizesse uma usinagem para remover o material, e removesse aí 20, 30% do meu material, só para dar as geometrias e dimensões, talvez fosse mais viável. Então veja que as informações elas vêm a fim de trazer dados, mas cabe a cada engenheiro, a cada projetista ver qual é a realidade, qual é a caracterização, né? Como que eu usar aquela ferramenta, aquele dado, aquela informação, em prol do meu projeto, né? Volume, mesma coisa, né? Que a gente falou isso aí, a massa, o frete, a área superficial, pintura, são vários fatores aí que podem agregar valor. Tá? Só tirar o áudio aqui. Parar um pouquinho aqui só para a gente conversar um pouquinho antes de passar o vídeo. Sistema CAD pode ser utilizado usar dispositivos ou uma combinação de dispositivos de entrada para criar desenhos, né? Além dos elementos convencionais como tela, mouse e teclado, diversos outros periféricos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, esse que vocês instalaram, seja 2018 ou 2020, vocês podem usar a tela touch para trabalhar com ele. Então, se o seu computador for touch, a tela você consegue desenhar usando ele. Impressoras 3D, né? Então, são vários recursos que estão aí disponíveis, que a gente às vezes usa ou não usa. O software, se a gente for falar grosso modo, a gente não usa aí 20% do que ele é capaz de fazer, né? Podemos falar que usava um pouquinho mais, mas são recursos que estão lá que a gente precisa desempenhar um tempo, aprender e chegar lá até a aprendizagem, né? O nosso dia a dia. Essa é a tela do nosso software, ó. Está sendo apresentada aí de forma interativa, né? Você desenha a mão livre em cima dele. Tá desenvolvendo aí, ó. Dependendo do projeto, ele pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas é uma caracterização. É uma forma de você desenhar, né? Repito, o software que vocês têm instalado aí, ele trabalha nessa linha hoje, né? Ele faz essa caracterização. Tem a parte do áudio aqui. Ele vai dando umas explicações aí. And what I will do is to combine it with the top view in order to do a full 3D curve. So I can retrieve the curve I just made. Eu não entendo não o que ele está falando, mas tudo bem. Another curve as input, and it will combine those two curves to create a full 3D curve. So that's before and that's after sketching in another plan. So that's how you create a 3D. Então veja que essa realidade ela não está muito longe aí do que a gente vive, do que a gente anda, né?
e ele vai desenvolvendo. Na verdade, eles estão falando mais de interação, né? De forma que você tem ali recursos para desenvolvimento. Às vezes pode ser viável ou não. Aqui já é mais dentro da nossa área, mais, digamos assim, uma aplicação mais realista do que a gente faz na disciplina, né? Então, isso aí já é uma máquina desenhada dentro do software. Vejo que está sendo feito um tour por ela para apenas a apresentação. E a gente consegue fazer uma simulação de movimento, como ela se comportaria em função dela trabalhando, né? Se eu tenho ali choque de componentes, se eu tenho ali sobreposição de peças, se eu tenho algum outro risco que eu vou perceber somente físico, eu posso antecipar e visualizar aí no nosso elemento. Os testes, né, que a gente fala. Isso é uma prensa excêntrica, pessoal. Tá? Simulação de movimento, de mecanismos. Tudo isso está dentro do nosso software. A gente consegue fazer tranquilamente. Os eixos cartesianos aí, ó, de uma impressora e um router, né? Se vocês acharem melhor. Sistemas industriais, ó, tubulação, tanques, reatores, contenção, tudo que vocês imaginarem. Mecanismos, ó, de trabalho, né? Lógicas de funcionamento. Isso é uma realidade, isso é uma coisa que a gente testa, valida, faz dentro do software tranquilamente. Mecanismos aí, ó. Sistemas automáticos, né? Aqui já é uma outra caracterização, vou até dar um pause aqui. Já é a parte de prototipagem, né? De você fazer uma manufatura aditiva, você levar, desenhar a sua peça e levar para a impressora 3D. Mas hoje em dia você pode pensar assim, pô, vou fazer uma impressão somente para eu ver o objeto. Não, você poderia imprimir ela já na escala, já imprimir lá no funcionamento, com as peças, partes fixas e móveis inclusas, e você fazer a realidade completa do seu elemento. Opa, só um instante. Só um minuto, pessoal. Aqui, vamos lá. Então aí você faz o seu pré-projeto, né, no software, leva lá para o seu drive da sua impressora. Já é a comunicação, ele gera, né, o código, coisa, e vai para a impressão. Você imprimir hoje é uma realidade? É acessível, tem empresas especializadas, né? Então, antes de você mandar fabricar lá um molde para confecção do seu elemento, para os processos de fabricação e assim por diante, você pode fazer uma realidade aumentada, uma texturização, uma coloração lá e ver quais são, tomar uma decisão final de qual é o melhor resultado do seu projeto. E aí, ela impressa, você já pode ter as partes fixas e móveis já em conjunto e fazer o teste, né?
Logicamente, essa validação é um teste que você vai fazer ali para validar o seu projeto, não seria o produto final, né? Já que já dentro do nosso software, essa parte de validação em quesito de montagem, de análise, né? Análise de movimentos com interferência, choque, caracterizações. Então, você consegue simular os mecanismos. Veja que já tem alguns periféricos eletrônicos, uns servos aí, ó, detectando aqui um choque, né? Ó, ele mostrou bem aqui, só voltar aqui o vídeo um pouquinho, ó. Essa aqui é uma região de choque, ó, que ele vai detectar em algum teste, ó. Vai ficar azul ali. Aqui, ó. Fiação, ó, motores. Veja que ele prevê aí alguns outros elementos, né? Isso aqui não é uma realidade muito longe. Isso é o que o nosso software faz. Aí está mostrando a parte já de desenvolvimento daquilo, para você chegar naquele ponto, requer um pouco de trabalho, né? Fazer montagem, fazer caracterizações, testes, são submontagens, ó, cada uma dessa coloração é uma submontagem. Olha lá, encaixe no servo ali, tem várias coisas. E trabalha aí um processo de você desenvolver qual é o ritmo de trabalho de cada componente, né? Uma simulação de movimentos. E aí você desenvolve o seu sistema, ok? Aqui já é uma parte mais de captura de imagem. Então, você tem um scanner 3D lá, você já joga esse material para dentro do seu software, dependendo da aplicação, né? Ó. E isso faz com que você possa ir desenvolvendo, muitas vezes, engenharia reversa ou caracterizações. E aí chegamos ao ponto final desta aula. Mas temos a nossa continuidade em relação à parte do software. Entra agora a questão da caracterização do software. Então, antes da gente entrar no software, eu queria mostrar para vocês uma outra ideia. Só fechar aqui. Nossa plataforma de aula, eu conversei com o Exaú isso aqui a semana passada, estou repetindo para os demais alunos aí que não assistiram a aula passada. Nós vamos trabalhar com a plataforma do SolidWorks. Eu estou instalado aqui em 2018, mas já temos disponível 2020. Eu que não atualizei aqui ainda. Vocês receberam, cada um de vocês, lá um serial, né, o seu serial para ativação da versão estudantil. A versão estudantil para a versão profissional, qual que é a diferença entre elas? Nenhuma. Apenas a marca d'água de identificação da estudantil. Então, toda a peça desenhada aqui, uma vez levada para um outro software, uma outra versão, um outro equipamento, ele vai apresentar uma marca d'água falando que foi desenvolvida uma versão estudantil ligada à Universidade de Fortaleza Unifor. A mesma coisa, se você imprimir o projeto, ele vem uma marquinha d'água lá falando que é um produto educacional da universidade. Então, mas questão de requisitos, questão de utilidades, questão de caracterização, ele é a mesma caracterização do software profissional que tem lá no dia a dia. E eu falo muitas vezes que ele até é superior, porque ele realmente abre todas as possibilidades das bibliotecas para a gente. Às vezes você compra um pacote lá para numa indústria, ou numa indústria que você vai trabalhar e tem um pacote lá, não é um pacote completo, né? Ele tem algumas partes aí que não foram feitas a aquisição. Então o software ele é extremamente completo, são diversas ferramentas muito simples de serem utilizadas. Primeira grande caracterização que eu falo dele, né? Ó. Então se eu vier aqui começar um projeto, todo projeto que você vai desenvolver, se você pensar a grosso modo, o que você precisa são peças, das peças gerar uma documentação, e dessa documentação gerar uma montagem, nessa montagem gerar a documentação. Cada parte dessa contempla o seu projeto por completo. Ah, mas eu preciso fazer simulação. Tudo bem. Simulação aonde? Na peça ou na montagem? Na peça. Então você vai fazer simulação dentro da peça. Aqui dentro você consegue fazer tudo associado à sua peça. Aí se for na montagem, você faz tudo dentro da montagem.
Ah, se eu precisar fazer uma comunicação lá com o meu CAN, com a minha impressora 3D, talvez você não precise nem para o desenho técnico. Daqui, na verdade, vão ser as peças ou sua montagem, você vai se comunicar com a impressora diretamente. Ou seja, ele é muito direto e simples, tá? Outra coisa interessante, alguns alunos já me perguntaram por que nós migramos, né, do CATIA para o SolidWorks. O CATIA é da mesma empresa, o CATIA ele é realmente um software acima desse, em quesitos de aplicação, mas são dois fatores interessantes. Primeiro, na forma didática, para você fazer uma ação no CATIA, digamos, uma mesma ação no CATIA no SolidWorks, no CATIA você precisaria para fazer a ação 5 comandos lá, a gente fala, né? Para ele funcionar, beleza. Já no SolidWorks, se eu fosse fazer essa mesma comando, a mesma ação, eu usaria de 2 a 3 comandos. Ele é muito mais simples. Outra coisa, se você pesquisar o nosso mercado aqui de Fortaleza, no Ceará, região metropolitana, vamos falar assim, quantas empresas usam licenciado CATIA? Nós temos catalogado 2, 3, tá? E quantas usam licenciado o SolidWorks? São mais de 200. Então, a probabilidade de vocês chegarem lá numa indústria e se depararem com um software que vocês vão ter conhecimento seria o SolidWorks, ok? Então, por exemplo, para eu começar a desenhar uma peça, basta eu clicar em peça novo, ok, aqui, né, ó. Ele vai abrir aí, ele tá um pouquinho lento aqui, o meu vai ser um pouquinho lento, não é questão de peso do software, tá? Eu tô com editor de vídeo, programa de transmissão, tô com muita coisa aberta aqui, então meu computador, ele é aquela limitação de hardware, né, do nosso sistema. Então ele abre a tela, a primeira coisa, vejam que ele é todo em português. Então, se você vier aqui qualquer comando, ele é todo em português. Você pode alterar para a língua que você quiser, mas eu deixei em português. Você tem aqui recursos, esboços, superfícies, várias, avaliar, suplementos. Isso aqui é o interessante. Ó. Então, quando a gente viu aqueles vídeos lá do pessoal desenhando, né, com a tela touch lá, ou a mesa digitalizadora, o iPad, o tablet, quando o cara fez lá aquela simulação de movimento, já bem bacana. Tudo isso aqui, ó, 3D Experience, que você pode ativar a qualquer momento e utilizar. Tem aqui, ó, a parte de Circuit Works, né? A parte de comunicação de fiação, conectores, a parte de prototipagem de projetos, eu não uso muito. Você trabalha a parte mais de renderização, vai trazer uma realidade aumentada para o seu elemento. A parte de scan, você teria que ter um scanner para associar a informação do scanner com o software. SolidWorks Motion, a gente usa. SolidWorks Routering, eu uso muito em projetos, a gente pode dar uma olhada, tubulação. A Motion, a animação, simulação e tubulação, simulação de esforço, biblioteca de projetos, a parte de análises, biblioteca de simulação de fluidos, né? A parte de injeção plástica, eu nunca utilizei, mas tem também, eu vou trabalhar com injeção plástica, moldes, você tem essa parte. Parte de inspeção e o MDBL aqui, eles estão desativos porque não tem um projeto pronto. Tem um projeto, eles ativam aqui para poder ser utilizados. Mas, por exemplo, se eu vier aqui em Toolbox, né? O que é o Toolbox? Eu vou abrir ele aqui do lado. Toolbox nada mais é do que a biblioteca de produtos já prontos, produtos padronizados que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, aqui ele está mais associado à mecânica, que foi uma configuração que eu deixei. Então, se eu abrir ele aqui, por exemplo, só abrir de outra forma aqui. Tem diversas normativas, americana métrica ou em polegadas, norma DIN, né, norma ISO. Dentro delas, o que eu tenho? Rolamentos, parafusos, chavetas, engrenagens, perfis estruturais, O-rings, diversos elementos. Rolamentos, eu posso vir aqui, ó. Eu tenho uma biblioteca específica da FKF, por exemplo, que é só rolamentos. Algumas caracterizações chinesas aí, né, da Ásia. Então, veja, são bibliotecas. Tem aqui da parte de montagens, a parte de routering, por exemplo, né, tubos. Eu tenho aqui já pronto, ó, flanges de tubulação. Passa aqui para ver. Elementos de redução. Tubulação não, válvulas, ó. Eu, particularmente, como uso isso, eu tenho uma biblioteca de válvulas já estabelecidas que eu montei, que são justamente as válvulas que eu uso em alguns outros projetos, né? Com outras equipes, com trabalhos que foram utilizados. Então, eu posso montar a minha biblioteca, o meu elemento já para trabalho.
Vamos fechar aqui. Elétrica aqui, ó. A parte de cabeamento. Então, aqui, ó, é a parte de calhas, né? Conduletes. Eu tenho um nome específico, eu esqueci isso aqui. A parte de elementos flexíveis. Que é aquela tubulação, né? Para você fazer fiação, que você monta. Então, você consegue fazer o projeto disso. Que é a parte de fixação de cabos, de travamento. Calma aí. Aqui são só conectores. Então, por exemplo, eu quero um conector USB. Aqui é um LED, ó. Outro dia eu estava pegando um RS232, DB9, né, ó. Eu estava usando um conector USB. Outro dia eu peguei daqui. Esse é LED. Pô, cadê o USB? Veja que a gente já tem ó, uns bornes, ó, diversos elementos, aparatos que vão trabalhando, né? O nosso projeto. Então, a gente tem essa biblioteca que facilita aqui a parte de coifo, tubulação, exaustão, ó, ventilador, cotovelos, né? Ó. E assim por diante. Então, veja que tem uma biblioteca que auxilia demais nos projetos em aceleração. Pô, por que ele faz essa biblioteca? Porque são elementos padronizados, são elementos do dia a dia, são elementos que a gente usa lá diretamente, tá? Feito isso, para entender o uso do software, logicamente, para a gente chegar nesse ponto aqui, a gente vai ter que estar um pouquinho mais avançado, nós temos que começar a trabalhar a questão do desenho, da utilização do software. Para entender a utilização do software, eu vou mostrar para vocês uma outra caracterização muito interessante. A aula passada foi deixada essa atividade para vocês em relação ao uso do tutorial do software. Como assim? Se eu vier aqui no software, clicar nesse, tem aqui a interrogação de dúvidas, como eu tenho essa setinha do lado, tem aqui tutorial SolidWorks. Pessoal, ele vai mudar de tela, mas eu vou configurar aqui, só um instante. Ele vai abrir esse tutorial aqui para a gente, ó, tá aparecendo aí na tela para vocês. E abre isso paralelo ao software, ele abre em conjunto. Tá aqui o software. É que essa aqui não é minha tela principal, aí ele abre na principal. Então vou abrir o software aqui só para a gente fazer um comparativo. Tá, pronto. Não vou deixar tão esticado aqui, senão minha cabeça aí vai ficar travando alguns comandos aqui. Beleza. Quando eu abro um tutorial, vocês pensam assim, tutorial é aquela coisa chata que eu tenho que ir lá ler no tutorial para usar e sempre tem aquela dificuldade de encontrar o comando. Vejam que, por exemplo, aqui nós temos tutoriais de introdução. Então, foi ficado para vocês trabalhar a hora passada justamente esse tutorial, onde mostra o desenvolvimento dessa peça. E aí você vai passando aqui, ó. Aí, por exemplo, ele pergunta aqui, ele pede para você, desculpa. Clique em novo, né? Um tutorial. Pô, você fala, pô, onde fica o novo? Se você clicar no novo aqui, ó. Vocês estão vendo piscar aí na tela? Tá piscando aqui, ó. Aqui em cima, ó. Quando eu clico em novo, ele pisca lá pra gente, ó, aonde o elemento está. Aí eu vou lá, clico nele, abro essa tela. Por exemplo, um próximo aqui. Aqui. Clique em ressalto extrudado. Onde está ressalto extrudado? Veja que ele vai mudar a tela e vai para lá, ó. Ele mudou a tela e está piscando lá, ó. Aonde está o ressalto extrudado? Onde está círculo? Se eu clicar aqui, ó, ele muda a tela e pisca lá o círculo. Também na frente o íconezinho aqui da gravação aí, talvez. Então veja que o tutorial ele ajuda. O único problema no tutorial, ele mostra uma vez onde estão os ícones. Na segunda vez, onde ele está o círculo, ele entende que você já aprendeu, tá? E isso aqui é apenas a parte de introdução. Vamos voltar aqui, ó. Só um instantinho. Pronto. Então, eu tenho aqui técnicas básicas, a gente vai aprendendo com o tempo. Uma parte só de tubulação, só de chapa metálica, só de projetos, né? Técnicas um pouco mais avançadas de projeto. Já veio aqui mecanismos, graus de liberdade,
a parte de injeção plástica, quem quiser trabalhar, a parte de tubulação, rotas, ou a parte de circuitos, né? Não é desenvolvimento do circuito, tá? É apenas integração do circuito dentro do seu produto. Então, você está desenvolvendo lá um componente eletrônico que tem um case que vai colocar dentro. Você pode buscar da biblioteca os componentes eletrônicos e desenvolver o case em função dos eletrônicos, por exemplo, né? Ferramentas de produtividade, então a gente vai ver aqui simulação de esforço, caracterização lá da parte de prototipagem virtual, a parte de comunicação com impressora 3D, centro de usinagem, CAM, componentes inteligentes já padronizados, aquela parte de uso do mouse, a avaliação de projetos, a gente vai ver aqui, ó, análise de movimento e animação, a parte de esforço mecânico, a parte de fluidos. Então, tem várias ferramentas disponíveis no software a fim de a gente ir evoluindo. Então, tinha ficado para vocês essa primeira introdução aqui, ok? Mas, para dar continuidade à nossa aula, tem uma segunda parte, né, que seria o horário CD nosso. Tecnicamente, ele começa às 9h30, falta um tempo ainda para começar, mas a gente vai dar continuidade aí para ganhar tempo, porque também eu quero que vocês aproveitem o tempo da aula para instalar o software, quem não instalou, e começar a usar ele, tá? Pessoal, eu faço muita associação do software como um videogame. Se você comprar lá um jogo hoje e jogar ele agora, você vai ter uma evolução no jogo. Talvez você passe de uma fase, faça algumas coisas. Se você for jogar somente na semana que vem, você não vai evoluir tanto, você vai um pouquinho a mais do que você foi na última vez que você jogou. Mas se você for jogando todo dia um pouquinho, você vai ficando expert naquele jogo e vai avançando nele. Outra coisa também que vocês costumam fazer, às vezes, particularmente eu faço, se eu estou num jogo lá e eu não estou conseguindo uma fase, eu quero descobrir alguma coisa diferente, eu vou e pesquiso sobre aquele jogo, né? Descubro lá novos comandos, peças escondidas, né? Ações-chave, ou seja, você pode fazer isso para o seu software também, tudo isso. Então, a utilização do software é um aprendizado contínuo, não é uma coisa de momentos em momentos. O software é uso diário. Tanto que se vocês pegarem um software que vocês usaram um tempo atrás e for mexer hoje, vai gerar alguma dúvida, né? Então, nós precisamos ter o software no nosso dia a dia. Por isso que vocês têm uma versão estudantil, para ter esse software lá na casa de vocês, aí no computador de vocês, de forma licenciada. Tá? Legal. Feito isso, eu coloquei aqui outra aula, deixa eu só abrir ela aqui. Dentro do AVA lá, seria aqui, ó, modelagem de sólidos. Então nós temos uma aulinha aí que nós vamos mostrar para vocês. Opa, desculpa. Não é essa, abre a errada, é a outra. É o software errado, ali é o CATIA, nosso é o SolidWorks. Beleza, esse aqui. Então, dentro dessa nossa aula, eu vou deixar ela aqui direto. Eu coloquei uns componentes aqui desenhados, justamente para a gente discutir. São 4 pecinhas. Eu quero mostrar para vocês algumas técnicas, algumas caracterizações do uso do software, até mesmo para ficar registrado e a gente poder desenvolver elas e ir evoluindo dentro do software. Então, lembrando, aqui são 4 componentes que eu deixei para vocês, 2 em função das vistas, 2 em função da isometria. Podem parecer simples, mas é o nosso intuito inicial. Todos esses componentes estão dentro da nossa lista que foi colocada aí para vocês, ó. Então, a primeira lista traz lá diversos componentes, ó. Esse aqui tá lá, ó, que a gente coloquei. Tem diversos outros, são 46 componentes aqui, para vocês irem exercitando, né? E a segunda lista traz a questão da vista, das vistas para interpretação. Então, aqui são 14 ou 15 desenhos que você vai fazer análise e exercitar. Pessoal, é fundamental vocês entenderem a base do software de desenho para poder chegar a gente começar a desenvolver lá montagens, simulações de movimento, caracterizações de projeto, ok? Sobre a aula inicial, alguma dúvida? Essa primeira parte que a gente discutiu anteriormente, antes da gente entrar no software. Alguém tem alguma colocação? Não, tranquilo. Legal. Pessoal,
Vamos direto ou vocês querem dar uma pausazinha aí de uns 10 minutos para pegar uma água, ir no banheiro, alguma coisa? Por mim é direto. Então vamos lá. Estou só ativando o sisteminha aqui. Legal. Então pronto. Então por base, o que nós vamos começar a fazer? Eu vou desenhar essas 4 peças para vocês, falando daquelas técnicas que quem não viu a aula passada, assista um vídeo lá interessante. A gente mostrou lá na aula passada uma técnica de desenho onde a gente trabalha princípios de adição ou remoção de material, ou de uma forma mista, adicionando e removendo, que é uma forma talvez mais prática e característica de desenhar uma peça. Tá? Mas toda peça, para ser desenhada, ela é estratégica. Como assim? É uma combinação de decisões em função de ações que nos levam a caracterizar o nosso elemento. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando apenas a técnica de replicar. Como assim replicar? Eu estou pegando já uma peça estabelecida, com dimensões definidas, e vamos transmitir ela para o software. Legal. Mas, usualmente, eu posso estar numa situação onde eu tenho que desenvolver uma peça para tal aplicação. Então, não tem medidas, não tem geometria. Então, eu tenho que começar com o uso do software, desenhando geometrias, caracterizações, que vão evoluindo com o tempo e vai chegar até o nosso objetivo, uma peça final. Toda vez que eu vou desenhar no software, eu particularmente, André, como trabalho? Primeiramente, eu trabalho aqui nas vistas, eu coloco na isometria, vista isométrica, e clico aqui em esboço. Veja que eu estou vendo meus 3 planos cartesianos, dos eixos X, Y e Z aqui, né? Então eu tenho um plano superior, aqui ó. É esse que está em laranja. Tem o meu plano frontal aqui e meu plano direito. Ah, professor, se eu desenhar o plano frontal, a vista frontal da peça? Não necessariamente, tá? Ele só dá esses nomes aos planos para diferenciá-los. Então, por exemplo, quando eu olho essa nossa pecinha aqui, deixa eu só fechar essa nossa outra apresentação para não ficar variando aqui. Quando eu olho minha peça aqui, que forma a peça tem que ser desenhada? Isso é uma regra de projeto. Ela deve ser desenhada na posição de trabalho, como ela é no dia a dia. Se a gente for fazer o desenho técnico de um carro aqui, eu abrir meu documento, minhas 4 rodas estiverem para cima e o teto no chão, para baixo, fica estranho. O correto é ele estar desenhado na posição de trabalho, ou seja, as 4 rodas para baixo e o teto para cima. Então, quando eu olho aqui, esse desenho, esse projeto, o que acontece? Eu estou vendo diversos elementos, arestas, geometrias que dão origem à peça. Então, estou vendo aqui que ela é um quadrado com um raso interno, que ele tem uma altura, aqui tem outra região que tem uma altura com um semicírculo. Então, são geometrias desenho que eu posso gerar na nossa peça. Legal. Estratégia de desenho. Como eu vou desenhá-la, em que sentido, e como eu vou posicioná-la dentro da nossa peça. Então, eu particularmente vou desenhar ela, né, nesta posição, porque é a posição que está sendo representada. Eu não sei como é a posição de trabalho dela, mas como ela já está sendo apresentada dessa forma, eu vou desenhar ela dessa forma. E eu vejo que são geometrias bem específicas, mas com alturas diferentes. O software a gente trabalha dando a geometria, depois o volume. Então eu vou me atentar primeiro a essa geometria aqui, ó, esse U aqui, esse C, sei lá, né? E aí eu vejo algumas caracterizações. Então, primeiramente, eu vou ver a geometria. Eu vou lá no meu software, vou escolher aqui o plano superior, cliquei nele. O software planifica ele para a gente, ele está aqui de frente para a tela. E eu vou desenhar. Posso usar recursos de retângulo, posso usar recursos aí de linha. Eu vou fazer com uma linha, só para variar bem drasticamente aqui, ó. Então, faço uma linha assim, mais ou menos, ó. Primeiramente, pessoal, eu me preocupo com a geometria. Não me preocupo com as dimensões. Veja que aqui eu tenho uma geometria já similar a essa parte aqui da nossa peça. Professor, por que o senhor não desenhou tudo? Porque essa segunda parte aqui, ó, ela tem uma altura diferente. Eu vou trabalhar ela depois. Tem aqui a nossa geometria. E vou começar agora a trabalhar dimensões. Como assim? Ó, eu sei que esse comprimento aqui é 7 mais 14 mais 7. 28, mas eu poderia fazer, se fosse números quebrados, eu precisasse fazer conta. Preciso de uma calculadora? Não, o software faz pra gente. Outra coisa, eu tenho uma altura de 28 e 21, tem 7 aqui também, né? Então vamos lá. Vim aqui em dimensões, só fechar aqui minha linha.
dimensões. Qual que é essa nossa medida lá? Opa, ela é 7 mais 14 mais 7. Veja que eu digitei uma equaçãozinha aí, uma somatória. Quando eu der o Enter, ele faz isso. Olha lá. Pronto, 28. Legal. Esse nosso lado também tem 28. Legal. Pessoal, vocês estão vendo que esse lado e esse está diferente? Eu posso vir aqui e colocar a medida de 28 aqui também, sem problema nenhum. Como, se eu não colocar essa medida, ó, eu vou excluir aqui ela. Em vez de colocar a medida, tem outros recursos de software que a gente tem que começar a aprender. Como assim? Lembra que a gente falou que eu pesquiso lá no jogo para ver quais são as características, né, de atalhos? Eu posso, por exemplo, pesquisar lá, vi que se eu clicar nessa linha, segurar Ctrl Shift e clicar nessa outra, posso falar que elas são colinear. Como assim? Elas estão alinhadas linearmente. Então, se eu colocar 28 aqui, esse lado já está 28. Não preciso nem fazer a dimensão, vou colocar só para vocês verem. Mas ele já fica 28. Eu falou que aqui, ó, essa altura aqui tem 21. Legal. Porque eu olho a minha peça, ela está toda azul. O interessante é que a peça fica escura, com as arestas escuras, pretas. Por quê? Se eu clicar aqui e mexer, ó, a minha peça ainda mexe. Opa! Então tá faltando dimensão, falta. Outra coisa interessante, discuti toda passada. Eu sempre tenho que colocar minha peça em relação ao zero máquina. Como assim? Eu preciso colocar dimensões em relação ao eixo cartesiano, ao eixo 0x, 0y, 0z, para que se eu for levar ela para a impressora 3D, por exemplo, ela também tem um ponto de origem. E aí seja a mesma referência para as máquinas. Tá? Então vamos lá, dimensão. Vou falar que aqui tem 28, então desse ponto central até aqui, ó, eu tenho quanto? Vou deixar na metade, ou seja, 28 dividido por 2, ó. 14. Daqui também, ó, deste ponto para este, eu vou deixar lá os 28 dividido por 2, 14. Legal. Mas eu estou olhando aqui, ainda tem arestazinha azul. Qual? Essa. Clique e arrasta. Ela está solta. E essa também, ó, está solta. Então, falta dimensões para eu colocar minha peça. Recursos. Sair do esboço aqui, foi mal, só voltando aqui. Dimensão. Eu sei que essa aresta aqui, ela tem 7. E, em vez de eu clicar nessa aresta, eu vou falar que dessa linha até essa, ó, por exemplo, ela tem também 7. Veja que toda a nossa peça está escura. As arestas. Legal. Vou aqui em recursos. Ressalto extrudado. Ou seja, estou dando volume à nossa peça. Que tipo? Vou dar material a ela. Em que altura? Vou olhar aqui. Na outra vista, eu vejo aqui que a altura dela também é 28. Ó. Que é uma vista lateral, vista frontal. Essa é a vista frontal. Essa é a vista inferior, que está em cima. E aqui é a vista lateral. Então, eu vou clicar aqui, dimensão. A altura dele é de 28. Dou um OK. Temos o primeiro bloquinho montado. Legal. O que falta na minha peça? Vamos olhar ela aqui. Eu tenho essa parte frontal aqui, ó, que vai ser, qual o comprimento dela aqui? Vai ser 50 menos 28. Legal. Tem um raso aqui no centro, até a largura da peça, ó, 28. Eu tenho um círculo aqui, ó, 7 daqui, com diâmetro de raio de 7. No centro, ó, 7 de um lado, 7 do outro, vai dar os 28. Legal. E a espessura dessa peça é 7. Vamos desenhar ela aqui. Para eu desenhar ela aqui, como eu faria ela? Eu vou vir aqui embaixo da minha peça, clicar nessa superfície, clicar em esboço. Eu estou nessa superfície como plano. Vou colocar aqui para frente, ó. Vou deixar ele de frente para a gente. A gente chama normal, né? Ó. Tá aqui ele. Vou desenhar aqui aquela minha geometria. Opa, posso fazer por linhas. Posso fazer por retângulo. Vou clicar aqui no meu endpoint, ó. E abrir meu retângulo. Mas e aí, por medidas eu vou configurando ele, tanto por medidas quanto por outros recursos. Por exemplo, eu vou clicar nessa linha, segurar Ctrl ou Shift e clicar nessa outra linha, falar que elas são colineares ao alinhamento. Qual que é a dimensão dessa peça aqui? Não sei, mas eu sei que daqui até aqui, ó, é 50, né? Ó. Legal. Eu poderia fazer conta para saber essa se fosse de outra forma? Só poderia. Poderia pegar aqui e falar que essa dimensão aqui, ó, ela vai ser 50 menos 28, que dá 22, que é o que ela tem aí. Legal.
Tem um furo aqui com um certo rasgo, né? Eu posso fazer um furo e abrir as linhas. Como eu posso pegar outros recursos aqui, por exemplo, ó, um oblongo. Vou clicar aqui e abrir ele. Opa, que geometria é essa? Calma. Eu vou aparar as entidades que eu não preciso. Eu não preciso desse complemento, não preciso desse, nem desse resto. Pô, legal. Não preciso dessa linha, nem dessa. Essa é a minha geometria. O que falta aí para ele ficar pronto? Apenas todas as arestas ocultas, arestas escuras, né, negras. Então aqui vai ser um raio de 7. E ele está deste ponto a este, 14, ó, pronto. Já está aí estabelecido. Recursos. Opa, falta um ainda, ó. Ela não está completamente azul, né? Faltou essa medida aqui, ó. Do centro para cá. É de 7 também, né? Tá travado aí. Por que esses azulzinhos aqui não estão? Clique e arrasta, ó. Opa, tá aí, ó. Ele está se mexendo. Então como eu posso configurar ele? Eu posso falar que, por exemplo, essa linha e esse círculo são tangentes. Como esse também, ó. Essa linha e esse círculo são, não pegou, linha e círculo são tangentes. Não ficou ainda? Não. Se eu clicar e arrastar, eles não estão horizontais. Botão direito, falar que eles são horizontalmente alinhados, ó. Esse aqui também. Botão direito, horizontalmente alinhados. Então cliquei. Pronto, estou no mundo escuro. Vou colocar na isometria aqui só para a gente ver, ó. Qual que é essa nossa altura aqui? 7. Recurso exaustro dado. Uma altura de 7. Ixi, foi para o lado errado. Só inverter aqui, ó. Ok? Temos a nossa peça desenhada. Veja que ela está similar ao componente. Professor, mas aqui ela está laranja. Tranquilo. Primeiramente eu vou salvar ela aqui. Salvar aqui na área de trabalho mesmo, depois eu corrijo isso. Peça 1, deixa ela aí, salvar. O que eu vou ver aqui agora? Vou mostrar para vocês outros pequenos recursos. Por exemplo, viu que ela está laranja ali? Eu posso vir aqui, ó, em aparências. Então tá aqui minha peça, aparências. Cor, sólido. Ela é laranja. Clicou, tá aí ela laranja. Não, quero ela vermelha. Vermelha, né? Tudo bem. Posso não querer aparência. Então venho aqui, ó. Vermelho. Botão direito. Remover aparência. Aqui, ó. Pronto, voltou ao normal. Professor, você colocou aparência, mas não foi no material. Veja que quando ela está colorida aqui, ó, o material não existe. Ela tem apenas uma cor. Tudo bem, eu vou remover a aparência. E eu vou agora aplicar um material a ela. Antes de eu aplicar o material, o que eu quero mostrar para vocês? Avaliação. Quando você vem a avaliação, propriedades de massa, o que ele vai dar da nossa peça? Olha ele mostrando onde está o centro de gravidade dela. Tá? Esse pontinho aqui no centro, ó. Ele fala pra gente lá, ó, a massa dela hoje ela tá com 16 gramas, ela não tem um material, tanto que ela não tem densidade. Olha aqui o volume dela e a área superficial, em milímetros quadrados. Ou seja, a minha área superficial, se eu precisar pintar ela, eu sei quanto tem. Só converter aí para metros quadrados, tranquilo? Legal. Então, antes de eu... Opa, era pra ter fechado. Pronto. Eu posso vir aqui em material, botão direito, editar material. Vou só deixar aqui de lado para a gente olhar nossa pecinha aqui. Eu vou falar que ela é de um aço 1020. Quando eu aplicar, olha a cor dela. Mudou, né? Fecho. Opa, falei que ela é de aço. Se eu vier aqui em avaliar agora, ó, ela tem 132 gramas e esse volume. Tá? E essa área superficial. Veja que o volume e a área superficial não muda. O que mudou foi a massa em função da densidade. Posso vir aqui e falar que, botão direito aqui, ó, em materiais, editar material, em vez de aço, ela seja de borracha aqui.
tem que entender quais são os tipos de borracha, ó, neoprene. Aplica, fecha. Olha, é de neoprene. Você vê aqui em propriedade de massa, ela pesa 21 gramas, a área superficial é a mesma, e o volume. Tá? Ou seja, eu consigo caracterizar minha peça em diversos materiais. Na propriedade de massa, vou editar aqui, ó. Material. Vamos falar que ela é de madeira. Fechar aqui a borracha, madeiras. Vou colocar aqui para um lado, vamos falar que ela é de pinho. Aplica. Olha aí o pinho, como ele fica, a textura, né? Ó. Conseguem ver? Textura na madeira. Vamos mudar aqui uma madeira mais forte. Carvalho, aplica. Pronto, ó. Olha a madeira aplicada. Se ela for de carvalho, quanto ela pesa? Propriedades. Você está pesando 9 gramas. Mais baixo que o neoprene. Então veja, são várias características que a gente tem que dão origem à nossa peça. Essa aqui seria a nossa peça. Posso deixar ela de madeira, mas na cor laranja. Tranquilo, ela continua sendo madeira, continua sendo laranja, tendo a mesma densidade, mesmo peso, sem problema algum. Legal? Então essa aqui seria a nossa primeira pecinha. Não vou salvar. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não, pessoal. Legal. Segunda peça. Veja que ela tem uma outra geometria um pouco mais peculiar. Estratégia de desenho. Aquela hora lá a gente fez o plano inferior e desenhou ela para cima. Essa aqui, vejo que aqui eu tenho uma região mais homogênea, que vai de fora a fora. Essa primeira areazinha aqui, ó. E depois aqui em cima eu tenho uma segunda área, ó. Que eu posso colocar primeiro esse volume, fazer esse furo, depois colocar esse volume. Legal. Então vamos lá, ó. Essa minha geometria, ela tem 14 de altura, 7 esse rebaixo, 14 de largura, 28 de largura. Então, ou seja, 7, 14, 7. 14, 7, beleza. Vamos fazer ela aqui. Veja que ela está nesse plano aqui, né? Ó. Então eu vou vir aqui, ó, novo, peça, ok. Eu particularmente coloco nas vistas, né? Ó. Clico aqui em esboço. Opa, não foi nas vistas, vou colocar novamente aqui, ó. Ele vai ser no plano direito. Aqui no plano direito eu vou fazer diferente do que a gente fez anteriormente. Como assim? Em vez de fazer com linha, eu vou fazer com um retângulo. Então eu vou fazer um retângulo centrado, ó. Não ficou. Aqui no centro, ó, vou fazer um retângulo centrado. E ele tem outro retângulo aqui dentro que corta a geometria dele. Como assim? Eu não quero essas entidades, eu não quero essa, não quero essa, nem essa, nem essa. Veja que está próximo lá. O que eu preciso agora? Medidas. Essa minha altura aqui é 14. Essa nossa aqui é 28, né? Essa aqui é 14. Essa aqui é 7. E essa altura aqui, ela é daqui para cá também 7, ó. Opa, legal. Vou colocar na geometria, mas não vou colocar material. Veja que essa geometria aqui é essa mesma aqui, ó. Né? Ficou legal. Qual é o comprimento da minha peça? 50, ó. Tô vendo a vista superior aqui. Recursos. Ressalto extrudado. Vou fazer para esse lado? Pode ser, posso fazer para o outro. Vou inverter aqui, ó. Comprimento de 50. Ok. Legal. Sei que nessa superfície aqui, ó, eu vou clicar nela, clicar em esboço. Foi mal, só um instante. Clico nela, em esboço. Vou deixar ela de frente pra gente, aqui normal. Sei que aqui, ó, tem um círculo. Aonde? Vou fazer aleatório, depois eu coloco as dimensões. Geometria, depois dimensão. Então eu vou olhar lá. Onde está 14 daqui, ele está no centro e tem um diâmetro de... Veja que ele tem a mesma largura aqui, ó, então é 14 também, ó. Poderia ter colocado aí. Ele está a 14 daqui, então está no centro da peça. Então, dimensão, eu posso falar que desse aqui para esse aqui, eu tenho 28 dividido por 2, foi para o meio,
Deste ponto a este 14, né? Deixa eu só olhar aqui, me falhou a memória agora. É 14. E diâmetro de 14. Vou colocar o diâmetro aqui, ó. Todo mundo escuro. Recursos. Não vou aplicar material, vou cortar. Corte. Quanto eu vou cortar? Bastante. Ok. Olha aí, fizemos aqui a primeira geometria, o furo aí. Vamos clicar aqui de novo, esboço. Vou deixar ele de frente para a gente. Olhe que essa parte de trás é bem específica. Ó. Ele tem aqui, ó, esse chanfro, aqui tem 21, aqui a largura. E essa aqui tem 14, ó, tá aqui. Legal. Vamos lá. Opa, faltou só uma medida. Esse aqui tá no centro, ó. Beleza. Olha o que eu vou fazer, tá? Aqui no esboço, linha. Vou usar os recursos já do software. Como assim, ó? Vou começar do endpoint aqui, ó, que ele me dá. Vou vir até aqui. Vou vir para cá. Vir para cá. Aqui, ó, na linha. Nesse ponto e fecho a geometria. Preciso fechar. Para interpretar a geometria. Vi que essa peça aqui tem 21. Legal. Essa aqui tem 14, se eu não me engano. 14, está no centro. Aqui tem 14. E que essa linha e esse ponto central são coincidentes, ó, estão alinhados. Legal. Qual a altura dele? 28. Ah, mas eu já tenho 14, então é 28 menos 14. Recursos, ressalto soldado. Deixa eu na isometria aqui para a gente ver. Opa, ele é 28 menos 14. Temos aí a segunda peça desenhada. Veja que não é difícil, é uma caracterização bem simples, tá? É uma estratégia de desenho, de montagem. Então aqui a gente trabalhou pelas vistas. Aqui é a minha segunda pecinha, eu vou salvar ela aqui. Peça 2 aí. Posso vir aqui e colocar material, posso colocar aparência, posso ver várias caracterizações delas. Bacana. Temos mais duas pecinhas. Opa, olha que legal. Veja que essa pecinha, ela tem algumas características muito interessantes em relação a distâncias, a cortes, geometrias. Então eu posso aplicar e remover material a fim de dar as geometrias dela. Como? Vamos fazendo em partes. Então, por exemplo, eu vou fazer essa parte de baixo, que eu vi que é um retângulo de 125 por 126. E tem esse rebaixo aqui, ó, de 38 por 70. Por complemento aqui, né? Então, vamos desenhar essa parte de baixo. Novo. Peça. Ok. Vou para aqui minha vista isométrica. Esboço. Vou querer aqui o plano superior. A minha geometria lá, ela é um retângulo com este corte aqui, ó. Linha reta até lá e linha reta até aqui, ó. Essa linha ficou torta. Botão direito, horizontalmente. Beleza. Não quero essa outra parte aqui, ó. Qual? Não preciso desse nem desse. Tranquilamente. Veja que essa geometria já está próxima dessa nossa aqui. Opa, mas qual a medida? 125 por 126, 70, 38. Opa. Então, ó, daqui para cá. Tô parando ainda. Vamos voltar aqui. Dimensão. Daqui para cá. 125. Desses dois pontos, 126. Ah, tudo bem. Ficou quebrado aqui, não tem problema. Eu posso arrastar ela para cá. Eu tirei ali a coisa e arrastei ela aqui. Eu sei que deste ponto para este é 38. Ok? Porque ela não está toda escura. Aqui é 70. Legal. Porque ela não está referenciada. Então eu vou pegar deste ponto aqui, ó, até o centro aqui da origem. Vai ser 126 dividido por 2. Legal. E deste ponto até este vai ser o quê? 125 dividido por 2.
Pronto, todas as arestas escuras, né? Ó. Vou colocar na isometria. Recurso, ressalto extrudado. Qual que é a espessura dela lá? 20, né? Ó. Temos a primeira peça desenhada, a primeira parte. Por estratégia, vou olhar os outros, vou ver aqui que ela tem esse retângulo, essa peça. Posso fazer em partes separadas, posso fazer junto, vou fazer separado, para depois a gente fazer a geometria. Mas, ó, não, na verdade eu vou fazer tudo junto, só para vocês verem que dá para otimizar. É um retângulo de 63 por 55, aqui tem 6, aqui tem 62. Vamos lá. Esboço. Ressalto. Esboço, né? Vou deixar ele de frente aqui para a gente. Tá? Nossa geometria lá, vou fazer com linhas. Então ela sai daqui dessa extremidade, vem para cá, vem até aqui, ó. Faz isso, volta aqui, vem até um ponto, vem até aqui, vem até esse final, clica aqui, fecha aqui. Essa geometria, vou deixar aqui em isometria aqui. Essa geometria está próxima dessa. Vou usar só as medidas. Então, por exemplo, ó, essa largura aqui é 20, aqui é 6. Vamos fazer ela aqui, ó. Dimensão inteligente. Dessa aresta até essa é 6. Aqui tem 20. Tá aqui. 55 por 63. Essa aqui, ó. 65. Opa, 55 e 63. Que é 55. Daqui para cá, ó, 63. Legal. Ah, mas aqui ainda tá azul. Eu posso falar que essa linha e essa, ó, são colineares, né? Ó. Legal, pronto. E essa nossa última aqui tem uma altura, uma espessura de 62 daqui, ó. Não sei qual é a espessura dela, teria que calcular. Então, a dimensão aqui, daqui para cá. Saiu errado, deletar. Dimensão deste ponto até esse outro aqui, 63. Tá ali feito. Recursos, ressalto extrudado. Qual que é a altura dele? Total 70, ó. De baixo a baixo. Essa altura aqui inicial é 20. Então aqui vai ser 70 menos 20. Pronto, ó. 70 menos 20. 5,60. Né? 50. Por quê? Tem 70, já tinha 20. Beleza. Aí aqui, ó. Olha que eu tenho aqui um fillet de raio 25. Vou dar OK. Eu tenho uma parte arredondada aqui, ó, que é um raio de 25. Então eu tenho aqui, ó, fillet. Raio de 25. É um raio em função de uma aresta. Seleciono. OK. Legal. Tenho aqui do outro lado um chanfro, né, ó. Como assim? Veja que é um corte que veio dessa aresta para essa. Poderia trabalhar medidas, mas eu posso trabalhar assim também, ó. Vou clicar nesse esboço. Vou deixar ele de frente. Eu sei que o nosso corte lá é deste ponto aqui, ó, até esse ponto. Vou desenhar o resto da peça aqui que eu quero remover. Não preciso de medidas, só vou dar o OK aqui. Tá ali ele, ó. Recursos, corte. OK. OK, pronto. Fizemos a nossa pecinha. Vamos colocar aqui a cor nela para ver se está igual. Olha aí. Bate aí com a nossa peça. Legal, né? Mais uma pecinha feita aí. Veja que são passo a passos bem simples, mas requer um pouco de expertise, experiência, treinamento aí no software, tá? Vamos aqui agora para a nossa última pecinha.
Opa, um pouco mais complexa? Não sei. Para mim, não. Eu acho que só tem um pouquinho mais de detalhes. Mas nós podemos fazer ela tranquilamente. Como assim? São várias estratégias. Uma coisa que vocês têm que levar em consideração, que são várias geometrias, mas são geometrias de alturas diferentes. Então, aqui é uma altura, aqui é outra, aqui é completa, né? Então, a gente pode começar de baixo para cima, de trás para frente, de um lado para o outro, como vocês acharem melhor. O que eu não posso é desenhar toda essa geometria e falar que essa parte vai tanto, essa vai tanto. Não, isso é passo a passo. Olha como eu vou fazer ela. Eu vou fazer de lá para trás para cá. Ela tem aqui de altura 34 mais 30, 64 de largura. Ó, vou aqui novo, peça, ok? Vou colocar aqui na minha isometria, clicar em esboço, vou pegar esse plano direito. Sei que ele é um retângulo, já vou usar no centro aqui, ó, para facilitar algumas coisas. Com uma linha daqui para cá. Aleatório. Vou aparar entidades, vou aparar esse aqui e este. Isso aqui é uma linha de chamada, eu posso cortar ela sem problemas. Como dimensão, então eu tenho 64 e 64, ela é um quadrado, ó. Aqui que é 34 mais 30, aqui é 64. Então aqui é 64 por 64. Legal. Essa é a nossa altura aqui desse chanfro. Ele tem 30 aqui e 20 aqui, ó. Então, eu vou falar que deste ponto até essa linha aqui é 20. Deste ponto até essa linha é 30. Ou é 34. Opa. Deu um erro aqui. Seria esse. 34. O vértice é uma geometria inválida. Então, vamos... Entendi. Eu peguei os pontos. Seria desta linha até este ponto. 34. Não aceitou. Tudo bem. O que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, vou deletar essa cota que está me dando erro. Vou deletar essa linha. Vou deletar essa aqui também. Tá uma linha de chamada aí. Vou deletar essa, não preciso dela. O recurso que eu usei não facilitou. Esse vértice ele não está andando. Tirar a dimensão, deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Vou completar uma linha novamente. Deu um erro aqui, aquela hora eu estou refazendo só a linha. A medida é 34 ou é 30? 30. Então a dimensão, ó. Desta aresta até este ponto é 30. Pronto, agora ficou. Vou deixar ela no meio, falar que deste ponto até este vai ser 64 dividido por 2. Deixa até este. 64 dividido por 2. Recursos. Opa, não é esse. Ressalto extrudado. Qual que é a área dela ali? O volume. 16. Então aqui vai ser 16 milímetros. Ok. Pronto. Partindo dessa geometria, olha o que eu tenho aqui. Eu posso fazer essa de baixo. 96. E vai ter esse corte. Faço esse corte já já. Então, eu vou clicar aqui embaixo, ó. Esboço. Deixar ele normal pra gente aqui, ó. Vou pegar aqui o retângulo. Vou clicar nessa linha. Vou abrir aqui. Vou falar que essa linha com essa aresta colinear. Pessoal, uma coisa muito interessante. Eu estou usando o teclado para 3 funções só. Digitar a cota, apertar o Ctrl ou o Shift e o ESC para desativar alguma ação. Então, todo o software ele é feito com o uso do mouse com os ícones, tá? Então, ela tem 96, então posso falar aqui dimensão inteligente. Deste ponto até este, ó. Tá errado, cliquei errado, deleta. Deste ponto, e o delete também estou usando. Deste ponto, 96, né? 96. Pronto. Vi que aqui na extremidade eu tenho um rasgo alongado, vou fazer um furo com 2 linhas, ó.
Aqui uma. Poderia usar aquele bilongo? Poderia. Como poderia fazer assim também? Vou aparar entidades. Não quero essa. Né? Não quero esta. Não quero esta. Não quero esta. Pronto. Vou fazer aquelas configurações. Aqui já está tangente. Aqui já está tangente. Só ver as medidas. 20, 24, 16. Então aqui, ó. Essa destra ele quer 20. Daqui para cá ele quer 24. Quanto é o diâmetro? 16, né? Esse diâmetro, raio, né? 16. Opa, tem alguma coisa errada ali. 16 é o diâmetro. Então aqui como é raio, 16, dividido por 2, 8. Pronto. Tá aqui na isometria a nossa peça, colocar aqui na isometria. Ressalto extrudado, quanto? Espessura dela? 16, ó. Recursos. Ressalto extrudado. Opa, pro outro lado, o 16 já tá salvo que a gente tinha inscrito. Ok. Estamos ali. Estamos chegando lá. Legal. Veja que tem essa outra geometria quadrada aqui, ó, com 40, diâmetro 24. E o comprimento dela aqui, 22 daqui, ó. Legal. Olha que interessante. Vou vir aqui atrás da peça, vou clicar nessa superfície esboço. Vou deixar de frente pra gente. Vou pegar um retângulo dessa extremidade aqui, vou abrir ele, ó. Vou olhar minhas dimensões, ele tem 40 com uma altura de 28, ó. Então a altura é 28, 40. Vinte e oito, 40. Veja que aqui no centro nós temos um furo de diâmetro 24, semicírculo. Vou pegar aqui, ó, o círculo, vou vir aqui no centro da minha linha, abrir, dimensão, diâmetro de 24. Vou aparar as entidades que eu não quero essa linha nem esta. Sim, aqui a nossa geometria. Vou colocar na isometria aqui só para você ver. Ela tá azul, por quê? Porque ela perdeu a referência do centro. Então eu vou falar aqui deste ponto até este, ó, é 20. Não ficou azul ainda, então eu vou só falar o escuro, que esse ponto e essa linha são coincidentes. Pronto. E aí ele fala, vou ter que extrudar ela até 22 do outro lado. Pô, quanto que dá? Eu posso fazer 64 menos 22. Ou tem outros recursos que a máquina nos ajuda, por exemplo, ó, ressalto extrudado. Outro lado. Olha o que eu vou fazer. Offset da superfície. De qual superfície? Dessa? De quanto? 22. Offset é a distância, né? Ó. Ok. Olha a nossa peça já quase que pronta. Faltando apenas esse triângulo com espessura de 12. Veja que as medidas dele são bem peculiares. Vou vir aqui, ó, esboço. Deixar de frente. Linha, ó. Deste ponto até este ponto. Eu tenho que fechar a geometria, tá? Para poder estudar deste ponto a esse ponto. Dá ok. Recursos. Ressalto extrudado. Opa, para o outro lado. 16, né? 12. De 12. Ok. E temos aí a nossa peça desenhada. Salvar ela aqui. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos aí nossa lógica de hoje? Deu sim, professor. Pessoal, é prática. Então é pegar o software, começar a desenhar, começar a usar os recursos. Preciso que vocês façam isso, porque logo, logo nós vamos ter ações em que desenhar a peça é a coisa mais banal. Então, rapidinho a gente desenha, e aí já vamos para montagem, para simulação, e vendo os outros recursos de máquina, ok? Sobre a aula de hoje, algum questionamento? Alguma dúvida? Não, tranquilo, professor, bem tranquilo. Legal. Pessoal, Tranquilo, professor.
Show. Nós vamos então encerrando a nossa aula neste momento, mas aproveitem ainda o nosso horário, nós temos aí um tempinho de aula ainda, para vocês instalem o software, comecem a mexer. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição nos nossos meios de comunicação, tanto para o Leonardo quanto para o Paulo. Nós montamos um grupo de WhatsApp. Por torpedo, eu mandei para vocês o link do grupo, mas eu vou mandar aqui. Vou entrar aqui. Legal. Entra no grupo, qualquer dúvida lá, manda mensagem, assim que possível a gente responde, ok? Show, beleza. Legal. Valeu. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer coisa também tem o torpedo lá para a gente se comunicar. E nos encontramos na próxima semana. Pratiquem, exercitem. Forte abraço. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais.